Então, boa tarde a todos e todas. Essa gravação se trata de uma aula da disciplina de Projeto de Urbanismo 1 do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, onde, como programa da disciplina, realizar um estudo e um recorte de uma área urbana da cidade de Maceió, da área urbana da cidade de Maceió. E esse recorte, como a gente pensou, foi os bairros de Guaxuma e de Garça Torta. E para a gente trabalhar esses bairros, a gente convidou a professora Adriana Guimarães para falar um pouco sobre sua pesquisa. E eu passo aí a palavra para a professora Caroline. Então, vamos apresentar. A professora Adriana, vocês conhecem, que já lecionou para vocês disciplina, mas só para formalizar, né? A Adriana tem mestrado e doutorado pela UFAL, é arquiteta também, mestrado e doutorado pela UFAL, está como professora da FAO desde 2019, né? Atua nessa área com questões voltadas ao patrimônio, às referências culturais, e hoje eu convido para ela falar também um pouquinho da tese dela, que traz umas reflexões, né, acerca do litoral norte como um todo, mas que a gente pediu para ela dar esse enfoque na área de estudo, que a gente vai trabalhar na disciplina, esse recorte que a Ana Paula já mencionou, dos bairros de Guaxuma e Gaçatosta. Você a palavra, Adriana. Peraí, só um instantinho, só para a gente avisar a todo mundo que essa aula está sendo gravada, com o acordo, né, com todo mundo, de acordo com consentimento. E aí, Adriana, com você. Boa tarde a todos e todas. Eu queria, primeiramente, agradecer muito às professoras, Ana e Carol, pelo convite. Essa turma é muito querida e eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha pesquisa, mas, sobretudo, a minha alegria também se dá toda vez que a gente tem disciplinas que se interrelacionam, né? Eu acho que isso faz com que a gente tenha mais concretamente o entendimento de que não estamos discutindo isoladamente, né? De que as nossas discussões ecoam também em outras disciplinas, e esses vínculos são sempre muito positivos, a meu ver. Então, eu gosto bastante de quando outras disciplinas se interrelacionam, então trazer um pouquinho para a disciplina de vocês dessa temática do patrimônio, para mim, é uma alegria. Como a professora Carol falou, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha pesquisa do doutorado, fruto da tese. Eu trouxe a apresentação final da tese e como o meu estudo se deu em todos os bairros do litoral norte de Maceió, eu vou pedir, então, que depois vocês tentem me conduzir aí para os questionamentos que vocês acharem que serão mais interessantes, tá? Vou compartilhar a tela. E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, é só abrir o microfone assim que eu escutar. Podem falar, tá? A qualquer momento. Eu perco um pouquinho aqui do contato visual, mas... Todos podem ver? Sim, já está aparecendo. Joia. Então, o título ficou Referências Culturais enquanto Processo Histórico de Ocupação no Litoral Norte de Maceió, em ameaça ou em nova acomodação? Né? Essa pergunta se fez desde o início da pesquisa, e aí nós depois resolvemos que ela deveria entrar no título, porque ela era muito importante para se entender quais foram esses resultados que aqui nós procuramos chegar. A minha orientadora foi a professora Josimeire Ferrari, que também me acompanhou na dissertação do mestrado, também trabalhando com patrimônio. A outra coisa que eu gosto de explicar é que
a escolha do tema se deu pelo meu interesse com o patrimônio imaterial, desde o aprofundamento que eu fiz no mestrado, porque esse entendimento mais amplo deu muito mais sentido ainda ao patrimônio material. Então, a proposta do doutorado foi trazer esse entendimento do patrimônio cultural em sua amplitude, material e imaterial, para uma área de Maceió que estava, naquele momento, já passando por grandes transformações nesse cenário urbano e paisagístico. Aqui tem o recorte em rosa do que foi o meu objeto de estudo, então, que é a região administrativa 8, que compreende os bairros de Cruz das Almas, Jacarecica, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca, segundo o plano diretor. E o objetivo primeiro foi discutir a relação entre os bens culturais e o seu território, com vistas a permitir uma adequada compreensão dos processos de produção, reprodução e transmissão do bem em um contexto histórico que os referencia e distingue. Além de identificar as condições, problemas e desafios para sua continuidade, considerando a expansão imobiliária que vem marcando a paisagem, com edificações verticalizadas até então inexistentes. Então, nós partimos para um entendimento de como é que esse território se dava desde a sua primeira construção, ou seja, desde a sua ocupação territorial. Então, como objetivos específicos, nós elencamos que, primeiro, deveríamos levantar os dados históricos que é primordial da área em estudo, porque nós tínhamos, de uma forma muito clara já, era visível, esse patrimônio imaterial. Mas eu queria investigar mais profundamente como que esse patrimônio imaterial se dava, o porquê ele se dava e como que ele ali se processou. E imaginávamos que esses dados históricos nos levariam a essas perguntas, a essas respostas. Ainda identificar os conhecimentos e práticas consolidadas no espaço físico do litoral norte de Maceió, bem como o seu rebatimento na configuração urbana, arquitetônica e paisagística. Então, esse reflexo no território nos interessava bastante entender. Produzir conhecimento sobre os impactos da expansão imobiliária no que se refere à preservação do patrimônio cultural e ambiental brasileiro em áreas que foram alvo de vetores de expansão do mercado imobiliário e dos empreendimentos turísticos, e, por fim, apontar meios que possibilitem um olhar capaz de associar os instrumentos legais de preservação cultural, visando a preservação do litoral norte. Eu iniciei, entanto, procurando não descontextualizar as manifestações culturais dos conjuntos, ou seja, dos sistemas sociais que eles dão sentido, mas, primordialmente, abordá-las enquanto vetores dinâmicos, plenos de historicidade, demonstrando um dimensionamento histórico posto nas apreensões sincrônicas e diacrônicas dos fenômenos da cultura em sua plena historicidade criativa. Já nesse momento, eu comecei a enxergar tudo como uma grande rede, formada por vários nós, que seriam essas manifestações culturais, todas interrelacionadas com esses conjuntos ou sistemas sociais. Então, entende-se que, ao se deslocar, o homem carrega consigo tais expressões, construindo novas relações e produzindo novos espaços, como uma trama tecida com um fio contínuo, que pode se fortalecer em nós e misturar-se, ou ainda pode se romper em sua delicadeza, mas logo iniciar uma nova tessitura, unindo com pontos, bordas, antes distantes, construindo superfícies, produzindo volumes, cruzando assim limites, transcendendo barreiras. Então, esse território, para mim, começou a ser visto como essa grande trama. Entre esses nós, costuram, dialogam, fortalecem ou se fragilizam de acordo com essas referências culturais e o local onde eles estão inseridos. Então, no início, como eu falei, nós buscamos entender os fragmentos da história e como eles se revelavam nesses conhecimentos e práticas, a partir, então, do processo de colonização, que eu chamei aqui
de aproximar, civilizar e prosperar, como se fossem passos desse processo de colonização. Novas freguesias, então, são criadas e povoados surgem em resposta à prosperidade dos engenhos, cujos nomes muitas vezes são colhidos no rio, a cuja margem se construíam as fábricas de açúcar. Então, nesse processo de colonização, se deu a disseminação da fé católica, a potencialização da ocupação do território, pelo aproveitamento rentável da terra também. Segundo Lindoso, de C. Lindoso, a espaciologia da colonização atendia a uma estratégia política da administração que buscou a ocupação da região subiunense e da apropriação dos vales que recortam a região. Então, aqui no mapa, a gente tem em destaque o que seria essa região subiunense, ou seja, acima do rio Una, onde se deu essa primeira ocupação territorial, que viria depois a se transformar no litoral norte do estado de Alagoas, mas começa ainda enquanto capitania de Pernambuco. A expansão, então, dessa parte sul da capitania de Pernambuco, atual litoral norte de Alagoas, se dá através de suas águas e das matas de pau-brasil. Então, a partir das matas de pau-brasil e dos engenhos, como testemunhos sociais, econômicos e culturais que no território se sedimentaram, procurou-se investigar as formas peculiares do criar, fazer e viver. Então, é em meio a esse contexto que se dá a ocupação da parte sul da capitania de Pernambuco, atual litoral norte de Maceió. Como ponto de partida, buscou-se, então, o entendimento da ocupação e desenvolvimento do território alagoano e sua formação cultural, justificando os primeiros núcleos canavieiros, ou seja, escravistas, a criação da aristocracia rural e também um afrontamento dos índios em sua expansão via região norte. Ou seja, entender esse contexto histórico me ajudou a encontrar essas relações que eu já identificava no território, mas que eu ainda não conhecia, de fato, em sua profundidade, as suas origens, as suas possíveis origens. Então, esse passeio, revisitar essa história me ajudou bastante no entendimento dessas referências culturais, que ainda hoje permaneciam. A proximidade com a navegação e a abundância da pesca desenvolveram e aprimoraram as técnicas relacionadas à atividade, sobretudo no que se refere às práticas construtivas para as embarcações e aos materiais disponíveis para a confecção das redes e a madeira, cujos troncos permitiram a confecção das canoas, feitas com uma peça escavada e jangadas com troncos redondos de madeira flutuante. Tais tipologias ainda hoje são encontradas com relativa frequência no litoral alagoano, podendo, contudo, apresentar materiais atualizados como fibras industriais e polietileno. Então, dessas crenças e dos fazeres, das condutas e valores estéticos, intelectuais e sociais, estabeleceram-se práticas que se localizam no espaço criado pelas ações produzidas pelo homem na sociedade, como, por exemplo, o contato muito íntimo com a pesca. Posteriormente, a gente ainda aprofundou mais essas questões dos engenhos e das suas margens de ocupação, porque o território ele foi se expandindo a partir das margens desses engenhos que se distribuíam por esses cursos d'água. Assim, com a cultura do açúcar, criou formas peculiares de viver, produzindo também costumes específicos. Como fenômeno social, as relações estão estabelecidas, transcendem o espaço físico e a sua materialidade, mantendo, não obstante, os laços simbólicos. Essas contestações dessas relações estabelecidas com o espaço físico também se deparou com outras materialidades que hoje estão presentes em outros aspectos imateriais, intangíveis, e também em outros laços simbólicos que foram construídos desde então. Sabe que nessas margens assentaram-se os fundamentos da economia local, como os engenhos de açúcar, abrigando o elemento humano, como diz Diego Júnior. Então, ele associa, Diego Júnior, o assentamento do elemento urbano está intimamente ligado com esses assentamentos. E aí, nesses passos que eu coloquei inicialmente, né, povoar, defender, cultivar e catequizar, esse cultivo da cana-de-açúcar foi quem propagou, então, disseminou essa expansão.
Na medida em que se estabelecem como realidade, tais práticas definem a criação de um espaço cultural, onde se situam os produtores ali produzidos pela ação do homem na sociedade e, por esse motivo, segundo Lindoso, idealizado como um valor. Definidos dessa forma, como lugar, entre aspas, sua integração com o meio ambiente, sociabilidade e afetividade com relação às práticas culturais, observa-se que alguns produtos elaborados em nível material e ou imaterial encontram-se registrados na historiografia, mas permanecem presentes ou ainda apenas vivos no imaginário coletivo dos bairros pesquisados. Então, algumas dessas manifestações ainda hoje estão consolidadas nesse meio físico. A cada capítulo eu falei um pouco da metodologia que eu adotei, mas aí eu vou passar, porque não tem muito ao caso agora. E desses pressupostos culturais e simbólicos, então, na ocupação do litoral norte de Maceió, eu destaquei os espaços de praia e de referências culturais. Então, ele trata da relação que se estabeleceu entre as práticas culturais e o espaço físico, associados à produção, reprodução das manifestações tradicionais que ainda hoje ali se encontram materializados. Considerou-se também, nessa análise, as relações estabelecidas entre os grupos sociais e seu território, com vistas a permitir uma adequada compreensão dos processos de formação histórica e transmissão de bens culturais de forma geracional. Para melhor entendimento, eu trabalhei com o conceito de referências para o IFAM, que são objetos, práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade. São o que popularmente se chama de raiz de uma cultura. Para tanto, buscou-se ainda, além das referências culturais registradas nas fontes históricas, confrontá-las posteriormente com as indicações levantadas pelo INRC, que é o Inventário Nacional de Referências Culturais, uma pesquisa que foi realizada em todo o estado de Alagoas, entre os anos de 2014 e de 2016, e eu queria, nessa confrontação, ou seja, eu procurei entender historicamente quais eram essas manifestações culturais, essas referências, e depois tentá-las encontrar ainda hoje nesse território. Então, eu usei esse NRC, porque ele era bastante recente, foi finalizado em 2016, com vistas ao reconhecimento dessas permanências e também dessas possíveis transformações das manifestações culturais que eu havia já entendido nas citações dos historiadores. Aqui tem algumas imagens do doce de caju, que é um patrimônio cultural imaterial alagoano, ou seja, ele é reconhecido pelo Estado como um patrimônio cultural, e a pesquisa, então, deixa claro como que as manifestações vinculadas às frutas, né, ao caju em sua maior potência, mas como que se deu, por exemplo, a fartura dos doces de calda, que eram exatamente pelos sítios de árvores frutíferas que toda a região possuía, com bastante ênfase, novamente, no caju, e essa abundância do açúcar que veio dos engenhos. Então, os doces de calda são uma dessas tantas manifestações culturais que tem aí um entendimento no passado, mas que ainda hoje permanecem. Embora bastante fragilizadas, né, que foi o que eu consegui constatar depois do confrontamento com esses dados produzidos pelo INRC, essa segunda imagem mostra um aspecto bem aldeão, que era característico de toda essa região do litoral norte, de todos, um espaço que é um depósito de guarda de coco, e isso também me mostrou de uma forma bastante clara como que essa rede que eu mostrei lá anteriormente se dava, ou seja, nós temos uma cadeia do processo de remoção do coco até a sua comercialização. São várias, inclusive, pessoas envolvidas, o tirador de coco, o quebrador de coco, depois a guarda do coco, o transporte, a comercialização. Então, essas pessoas, que em algumas manifestações são os mestres do saber, são responsáveis pela manutenção dessa cadeia, ou seja, dessa rica rede de relações que se interrelacionam. Dei continuidade, então,
entendendo quais eram os reflexos desse patrimônio cultural que estavam, então, sedimentados nesse litoral, nesse território. Lindoso diz ainda que os signos não são absolutamente estáveis. Eles combinam, se deslocam, se modificam, se expandem-se e perecem. E isso fazia muito sentido quando a gente entende que as manifestações culturais estão detidas nas mãos desses saberes, dessas pessoas, mestres desses saberes. Esses deslocamentos dentro dos próprios campos tradicionais da avaliação do patrimônio, quais sejam da excepcionalidade do valor artístico e o da memorabilidade do fato histórico. Então, são esses valores que, então, geralmente se sedimentam no território. Através desses vínculos estabelecidos entre igrejas, comunidades, percurso de deslocamentos venerativos, percebe-se de forma clara como a rede se articula e interage com o espaço urbano. Esse mapa, então, traz um dos exemplos de como que essa rede, que também se dá no coco, na pesca, entre outras tantas manifestações, mas aqui no mapa a gente vê como que essa cadeia dos rituais venerativos promove e ela se dissemina em vários bairros. Então, a gente tem uma manifestação aqui que sai da Igreja da Sagrada Família em Jacarecica, e em procissão ela percorre todos esses bairros e vai até Ipioca. Outra coisa importante também de mostrar é que esse patrimônio imaterial, ele não admite limites, fronteiras, exatamente por conta dessa mobilidade. Então, esse aspecto fluido e dinâmico é uma de suas características principais. Essas outras imagens mostram o caminho da prainha, né, que foi um fato bem interessante de um protesto feito pelos pescadores, aqui está em mapa, e aqui uma foto da prainha, em que eles, esse exemplo do caminho da prainha, mostra um processo que evidencia essa rica teia de tradições que se estabelece entre as manifestações culturais, como já dito, e o espaço onde se desenvolvem tais práticas, mas ele articula e interage também com o espaço urbano e o enfrentamento por parte dos pescadores que se manifestaram diante do Ministério Público para a preservação do caminho da prainha, porque todo esse espaço aqui, esse território, ele está sendo ocupado, né, ao longo de todo o litoral norte, pelo mercado imobiliário e também esse mercado imobiliário através de construção daquelas edificações verticalizadas, mas também de um processo de ocupação turística nessa região. Então, esse enfrentamento por conta dos pescadores demonstra não só a apropriação do território, mas a incorporação dos valores intangíveis que legitimam a sua preservação. Ou seja, esses valores históricos, eles colocam que esse caminho da prainha se dá desde os seus antepassados, e eles têm uma forte relação afetiva com esse espaço. Esses deslocamentos não apenas no campo físico, mas também como sujeitos da ação. Então, eles se colocaram como sujeitos ativos na busca pela preservação do caminho da prainha, e eu encontrei vários depoimentos, várias matérias publicadas em jornais, de maneira que eles se articularam e conseguiram preservá-lo. Mais uma vez, a metodologia. Eu busquei ainda entender um pouco como que os antigos bairros de praia, que hoje funcionam como interagentes com o mercado imobiliário, a expansão turística e as referências culturais se deram, e da ressonância na especialidade arquitetônica. Então, eu busquei entender um pouco como que a atração pela praia, enquanto contexto, né, em que se dá essa dinâmica desenvolvimentista que ocorre em ascendência no que se refere à valorização dos espaços públicos, destinando-se ao lazer e à contemplação de paisagens, justificando o eixo de expansão para os bairros litorâneos da região norte. Ou seja, num passado não muito distante, todo esse setor hoteleiro estava localizado no centro da cidade, porque eles estavam vinculados, eles atendiam a uma questão de um trabalho muito vinculado ao comércio. É bastante recente esse novo olhar para o litoral enquanto espaço de contemplação e de lazer.
Até então, as águas, de uma forma geral, elas não eram vistas dessa forma, né? Existia toda uma concepção que vinculava as águas ao trabalho braçal dos pescadores, no caso, né, sobretudo da orla marítima, que foi o meu objeto maior de pesquisa, mas também eles estavam muito relacionados a áreas insalubres, com grande umidade, com ocorrência de doenças e de miasmas. Então, eu tentei entender um pouco, e aí eu fiz, novamente, revisitei um pouco desse processo histórico de quando esses hotéis, aí eu trouxe alguns exemplos, o Hotel Bela Vista, o Hotel Lopes, o Hotel Avenida, onde eles estavam situados aí no mapa, no centro, e como que se dá essa expansão depois por todo o litoral. E aí a gente vai desde a Praia da Avenida, né, passando pela Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, e aí avança pelas praias de Cruz das Almas, Jacarecica em diante. Aqui a gente tem uma imagem no alto, olha, que mostra como era Jacarecica, né? Olha o aspecto aldeão, né? Depois, né, já de a abertura de algumas vias litorâneas, a importância da implantação do Hotel Jatiuca nesse processo de avanço turístico para essa área. E aí sim, da antiga praia, a nova centralidade de Cruz das Almas, que talvez interessem mais para o objeto de estudo de vocês, quando se dá a estruturação intencional de uma nova centralidade na cidade, que vem atraindo interesses distintos e produzindo dinâmicas até então exógenas à área em estudo, de modo que é possível, até o presente, concluir que a chegada de novos fluxos de deslocamento viário e novos moradores com perfis e estilos de vida diferenciados, oriundos de vários outros bairros e ou localidades, nacionais e estrangeiras, devem gerar demandas distintas das anteriormente produzidas em processo contínuo de recorrências culturais e tradicionais. Dentre essas demandas distintas, é muito possível que essas manifestações culturais tradicionais, inclusive por conta do avanço territorial, ou seja, da ocupação desse antigo território por esses antigos moradores, sejam, então, fragilizadas, né? Então, essas manifestações culturais podem vir a ser fragilizadas ou ainda a desaparecerem dentro daquela rede, né, tão imbricada em que essas manifestações todas acontecem, em que as manifestações se relacionam fortemente com o território. Então, se há uma alteração desse território, vai haver uma alteração dessas manifestações culturais. Enquanto as melhorias empreendidas concentram-se nas novas áreas ocupadas em Cruz das Almas e contemplam a conexão com bairros adjacentes através da abertura de eixos estruturantes, como a Josefa de Mela, por exemplo, e com a urbanização da orla litorânea e da L101 Norte, expande-se o perímetro urbano para a região norte da capital. Entretanto, persistem nas áreas consolidadas problemas oriundos de demandas antigas que se referem a necessidades básicas, como saneamento, equipamentos públicos, como postos de saúde, creches, praças, e aqui a gente vê uma imagem com a indicação da área onde esteve o antigo lixão, e hoje ainda se encontram as vilas Emater 1 e 2, e a localização da L101 Norte, para a gente entender como que esse processo vai se disseminando. A gente já vê aqui algumas edificações verticais, né, hoje já em um maior número, mas como que demandas antigas ainda permanecem, enquanto nós vemos toda uma expansão aqui, margeando a via litorânea aqui, a L101 Norte, com possibilidades, claro, de ocupação futura também dessa área, em virtude desse processo que se consolida no início do século XX, de contemplação da paisagem, da natureza, onde se vende não só o contato físico, ou seja, não é necessário nem estar diante do mar para se ter contato com a água. Apenas a visibilidade dessa paisagem já é um elemento que é vendido pelas imobiliárias, porque eu fiz uma análise também de muitos dos empreendimentos que estão sendo construídos na área e um pouco da análise de discurso, embora eu não tenha inserido no trabalho como pesquisa, mas isso me ajudou também um pouco a entender. Aqui a gente tem um cenário de perspectiva futuro para esses bairros,
e das suas rupturas nos meios, tanto físico quanto cultural, né? Que nesse córtico esquemático a gente pode ver o que eu chamei aqui de cenário tendência, com esses edifícios verticais, aqui a beira-mar, né? Depois a gente tem a L101 Norte, essa encosta e um tabuleiro lá, que a gente viu na imagem anterior. Aqui a gente tem uma sequência de imagens que mostra como que foi rápida como se deu rápida essa alteração de 2002 até 2018, as obras de urbanização iniciadas em 2010 com o objetivo de melhorar a mobilidade na região, resultaram também uma mudança não só das características físicas, como também das dinâmicas urbanas, processos e práticas culturais que neste espaço se interrelacionam. Então, se a gente tem, né, uma nova ocupação desse espaço, é claro que vai haver uma alteração da dinâmica. E nesse processo de alteração, práticas culturais podem também serem interrompidas, porque a gente viu que elas se interrelacionam intimamente com esse território. Então, a gente tem aqui, né, algumas marcações para que vocês possam visualizar melhor a implantação do Parque Shopping, como era a área antes. Aqui a implantação da Leroy. Então, essas matas verdes, antigos sítios de árvores frutíferas e de coqueirais, por exemplo, já interferem sobremaneira no que se refere a todos esses processos que ocorrem em uma cadeia. Então, se a gente não tem mais os coqueiros, a gente vai interromper parte dessa rede do coco. E a rede do coco não se dá somente na comercialização do coco em si, mas, por exemplo, na produção dos bolos, das cocadas, de todas as iguarias que ocorrem nessa região e que se dá pela presença e pelo fácil acesso aos coqueiros. Da mesma forma como a gente tem já uma diminuição grande, ascendente, da comercialização dos doces de caju em suas várias modalidades, porque ele não é só doce de caju em calda, tem o ameixa cristalizada, tem o ameixa seca, tem a castanha, enfim, são 5 tipologias. Hoje a gente já tem uma comercialização muito menor, tanto pela privatização desses sítios, dos cajueiros, mas também por conta da incidência de uma praga, que foi a mosca branca, e que, né, afetando os frutos, eles tiveram que comprar esses frutos de outras localidades mais distantes, encarecendo o produto, e aí a gente vem também num processo em cadeia de diminuição da confecção por conta da viabilidade econômica dessas atividades. Nós já encontramos feitas pelo INRC, inclusive, um certo desinteresse por parte dos filhos dos produtores, desses mestres, devido à baixa remuneração. Da projeção do urbano sobre antigas áreas de povoamento, produtos das relações entre grupos sociais e natureza podem correr em risco de perda. É a noção de sistema que confere sentido às manifestações culturais da área em estudo. Então, rompido esse sistema, toda essa rede pode também ser rompida. Plenos de historicidade, repletos de conteúdos simbólicos, invisíveis ao meio urbano, compreendem um universo rico e frágil, na medida em que, desprovidos da materialidade, tal como se reconhece em outros bens. E aí, mais uma vez, esse processo aí da cadeia, dos nós, das redes, das interrelações, mais uma vez a metodologia. E para encerrar, a imbricada relação de continuidade da área implica na comunhão de problemas e desafios. Contanto, se do ponto de vista ambiental os danos se estendem a todo o litoral, expandem-se também hábitos, costumes e modos de vida, em inúmeros pontos de contato que irradiam em uma ampla rede de articulação entre natureza e cultura. A fim de demonstrar essas interrelações, foram elaborados organogramas com esquemas gráficos que sugerem essa relação em rede. Então, a partir desse inventário, que foi o NRC, eu tentei mostrar em o que eu chamei de organograma, mas eu queria que isso ficasse de fácil visualização, como que todas essas manifestações se interrelacionam, ora entre si, e também entre si e o meio
urbano, né? O meio ambiente, o meio cultural, tudo isso, então, está muito interligado. Aqui tem um exemplo de Cruz das Almas. Essa destrincha, elas estão vinculadas às categorias que o IPHAN define para o patrimônio imaterial, que são formas de expressão, lugares, edificações, celebrações, ofícios e modos de fazer, e eu ainda coloquei, por último, relação com outros bairros, porque, por vezes, essas manifestações também, como eu mostrei naquele mapa das procissões, elas estão relacionadas com outros bairros, porque elas são dinâmicas e fluidas dentro do seu processo natural e característico. Eu ainda busquei fazer um quadro que mostrasse as mudanças identificadas nesses bens, desde as minhas pesquisas históricas até os dados coletados pelo inventário. Então, eu coloquei, novamente, a determinação por categorias, ofícios, edifícios, celebrações, formas de expressão, assim como o IPHAN traz, para manter uma relação condizente com o inventário, mas também nós fizemos algumas outras relações, como, por exemplo, a implicação dessas manifestações com o mar, que nós chamamos de água salgada, com os recursos vegetais, com as matrizes africanas, com as águas salobras, exatamente para evidenciar como que essas manifestações todas se dão muito voltadas com esse sítio. Então, o sítio de água salgada produz uma série de manifestações muito afins àquela localidade. Jacarecica, então todos os bairros foram aqui relacionados. Eu busquei também ainda fazer quadros sínteses que mostrassem potencialidades, problemas e diretrizes, exatamente nessa intenção de que essas diretrizes pudessem colaborar com o processo de revisão do plano diretor, que era uma coisa que durante o período de pesquisa estava caminhando, né? Então a gente não sabia quando que o plano diretor seria divulgado, como é que estava se dando o que é que se pensava sobre essas alterações. Então, quando a gente pensou em traçar diretrizes, foi nesse sentido colaborativo também, para que a pesquisa pudesse resultar em algo que tivesse uma atuação um pouco mais prática, né, se possível, claro. Então, isso foi feito também para todos os bairros, aqui eu trouxe só o bairro de Cruz das Almas, mas todos os outros também possuem. Talvez seja, inclusive, um quadro que possa ajudar, né, as equipes nas propostas. O ato de aprender, então, referências culturais pressupõe não apenas a captação de determinadas representações simbólicas, como também a elaboração de relações entre elas, e a construção dos sistemas que falem daquele contexto cultural no sentido de representá-los. Tá? Aqui são alguns infográficos que foram produzidos pelo INRC e que me ajudaram em todos esses quadros e no organograma que eu mostrei para vocês. Então, aprender essas referências culturais entende-se também de como fazer a leitura desse espaço, né? Porque, desde o início, o que me motivava a essa pesquisa era entender que, enquanto fica muito claro hoje, nos parece, né, ainda que para o público leigo, sobre a necessidade de manutenção de um patrimônio material já consolidado, ou seja, o patrimônio material que tem grandes proporções, que é monumentalizado, isso já, de alguma forma, está entendido como elementos que precisam ser preservados, né, que é aquela edificação monumentalizada. Uma coisa que me incentivava a pesquisa era como mostrar que o que não está visível, o que não é tangível, ou seja, o que não está edificado, materializado, e outra coisa, o que não está materializado nessas grandes proporções volumétricas, como fazer entender que isso também é patrimônio? Como fazer entender que o processo que permeia toda a cadeia do coco é um patrimônio? Se ela é tão difícil de ser visibilizada, se ela é tão difícil de se materializar dentro desses suportes que hoje
né? O senso comum já entende como algo que deve ser preservado, né? Aqui embaixo a gente vê, por exemplo, a igrejinha de Riacho Doce. Então, é um fato mais legítimo entender que a comunidade busca a preservação dessa edificação. Mas é mais difícil a gente ver ao lado aí o forno de Boleiras, por exemplo, por conta das suas características singelas construtivas. Porque dentro dessa tipologia, né, tão singela, a gente não consegue, por exemplo, ver esses aspectos históricos, essas manifestações, os laços afetivos criados, o significado simbólico dessa manifestação para as boleiras, toda essa dinâmica social que se cria no entorno desse espaço. Então, isso era uma pergunta que me acompanhou desde o início, né? Como deixar claro para a comunidade que esses aspectos, né, tão frágeis, porque intangíveis, também são patrimônios e também são passíveis de serem preservados. E, por fim, não sei se aqui ainda tem, deixa eu passar aqui mais um pouquinho, aqui são mais mapas temáticos que mostram como que essas manifestações, elas se distribuem por todo o território. Aqui foram as entrevistas, eu coloquei um pouco, né, de todas elas. Aqui são todos os organogramas, e aqui a gente consegue ver de uma forma mais esclarecedora. Olha como determinados bairros possuem, né, uma quantidade maior de manifestações e como elas se relacionam. Só para pegar um exemplo, aqui embaixo a gente tem recursos vegetais, que estão relacionados com o coqueiro, mas também com a fabricação de paneiros e penachos, que é um material que se transforma em artesanato, que é comercializado. O coqueiro também está relacionado com um coco de roda, né, que é uma forma de expressão, enquanto a gente tem nesses recursos vegetais associações com lugares, com ofícios e modos de fazer, como a culinária, os licores e doces. Então, se um desses nós é rompido, todo o restante da cadeia vai ser fragilizado. Embora esses nós possam, né, como eu falei no início, ser reatados, fortalecidos ou não. Garça torta, olha Riacho Doce, como cresce essa teia, pescaria e pioca. A prática da política de preservação depara-se com a complexa relação entre a sustentabilidade das condições ambientais e sociais de produção, reprodução e transmissão dos bens culturais e materiais, que se dá a partir da proteção da materialidade. Esta, por sua vez, consolida-se na paisagem urbana e relaciona-se com o cotidiano da população detentora dos saberes e fazeres. Nesse momento final, eu tentei trazer as legislações de preservação do patrimônio em Alagoas e em Maceió, para, dentro daquelas diretrizes, tentar entender um pouco como que a legislação pode dar conta dessa preservação, né? Entendendo a preservação desses aspectos tão frágeis que eu acabei de falar. Então, pensar os bairros do litoral norte de Maceió como uma teia de significados, agregando ao patrimônio potencial analítico capaz de iluminar o entendimento da vida social e cultural, torna evidente o alargamento da noção de cultura disseminado pelos antropólogos ao longo do século XX, que é exatamente entender que o patrimônio material ele não está dissociado dessas outras manifestações entendidas como a imaterialidade. Das relações sociais e simbólicas identificadas nas comunidades pesquisadas, configuram-se bens patrimoniais, históricos e culturalmente construídos, constituídos como centro irradiador de múltiplas formas no tempo e no espaço, como formas institucionais, rituais, textuais, adquiridas ou construídas e reproduzidas no tempo presente, e ao mesmo tempo herdados, ou seja, recebidos dos antepassados ou de divindades, etc., simultaneamente materiais e imateriais, objetivos e subjetivos, reunindo corpo e alma, ligados ao passado, ao presente e ao futuro, próximos ao mesmo tempo em que distantes, assumindo tanto formas sociais quanto formas textuais, por exemplo, nas etnografias e nos ensaios que foram representados. Aqui é uma definição de um grupo de alunos de uma escola de ensino médio que, como parte desse inventário que foi feito nos bairros do Litoral Norte, eles contemplaram também algumas visitas e algumas atividades, oficinas de educação
bairro, o seu bairro, olha como que essas crianças representaram, né? O que é para ele Pioca, né? É o paraíso, então tem mar, tem coqueiral, tem peixes, tem relax, tem uma planta baixa que mostra a varanda gourmet, né? Então tem ainda doces, tem caju, tem frutas, tem igrejas, tem casinhas, tem o pescador, porque tem a pesca, mas tem o pescador, né? Então, essa é uma representação muito simbólica e ainda muito significativa do olhar da comunidade para com essas mudanças que já estão, né, visíveis nesse contexto urbano. Em 2009, o IPHAN adotou a chancela da paisagem cultural como uma possibilidade de contornar os limites das dualidades entre patrimônio cultural e natural e entre patrimônio material e imaterial, que eram praticadas pela instituição de patrimônio tanto no contexto internacional como no nacional. Além da proposta integradora, a medida contemplou ainda a ampliação de instrumentos jurídicos, ambiental e urbanístico e a intenção de uma gestão compartilhada do território pactuado entre a esfera pública e privada. Então, ao final da pesquisa, eu chego à conclusão de que uma possibilidade de instrumento para a preservação desse espaço, novamente, cujas instâncias imateriais são mais evidentes do que a sua materialidade, seria o instrumento da paisagem cultural, que é um instrumento legislador que o IPHAN vem adotando, mas de uma forma ainda bastante recente, com muitas discussões ainda, por conta da complexidade desse objeto que se pretende preservar. Aqui embaixo também a gente tem um desenho que mostra a planície litorânea, né, e essa perspectiva de paisagem após a verticalização, inclusive com sombreamento da área da praia, da areia da praia, que gera uma série de transtornos do ponto de vista do bioma, né? Eu encontrei umas pesquisas dos biólogos falando sobre como que isso pode afetar todo um sistema marinho, sabe? Que eu também não tinha muita clareza. Então, esse simples sombreamento de áreas até então ensolaradas podem causar o desaparecimento total de algumas espécies, e isso num processo de cadeia, né, gerar outros desaparecimentos. Na opinião de Chuva, da Márcia Chuva, a noção de referência cultural, formulada nos anos 70, foi fundamental para a inclusão dos grupos sociais como sujeitos no processo de seleção do patrimônio cultural, que é outro grande tema a ser discutido, é a inclusão desses grupos sociais como parte desse processo de preservação, mas também da sua remoção desses territórios diante dessa expansão imobiliária. Sem perder de vista outras noções, como a de paisagem cultural, têm se tornado importantes processos. Originalmente lançado pelo Unesco, a categoria de paisagem cultural talvez seja hoje um dos principais passos dados no sentido da superação da falsa dicotomia entre patrimônio material e imaterial, já que existem duas legislações, isso sempre se deu de uma forma muito, muito confusa, né? Se o patrimônio é entendido como um só, existem duas legislações, né? Embora o IPHAN continue afirmando que são só questões didáticas e metodológicas de preservação, mas do ponto de vista prático, ativo, nós reconhecemos que essas duas legislações não colaboram, por vezes, para a sua preservação efetiva, mas como um dos elos pertinentes para construir um patrimônio cultural integral. Então, essa possibilidade da categoria de paisagem cultural como possibilidade de legislação, né, de bem a ser protegido, pode consolidar o patrimônio nessas duas instâncias, que estão separadas pela lei de tombamento e pela lei de registro. Então, a lei da paisagem cultural talvez agrupe, né, as duas, de forma que elas nunca deveriam ter sido dissociadas. Aqui é o Poseidon, que mostra um pouco desses processos de resistência, né, das comunidades. Eles implantaram Poseidon porque eles souberam que toda essa região estava sendo discutida para a implantação de novas edificações verticais. Então, a comunidade se organizou. Eles têm um artista plástico que, inspirado na sereia, a Praia da Sereia, resolveu fazer o Poseidon em contraponto, mas a ideia inicial do grupo era de ocupar toda essa área com várias esculturas, porque eles achavam que da ocupação
com a ocupação, eles dificultariam essa implantação. E, de fato, ainda hoje, essa área não foi ocupada, né? O Poseidon é também um chuveirinho, não sei se dá para ver aqui na foto, mas essa criança está tomando um banho aqui, né? Então, eles conseguiram, a própria comunidade fez a doação da parte de estrutura de ferro, do cimento, né? Então, eles se mobilizaram mesmo para a ocupação do espaço, preocupados com essa expansão imobiliária. Eu vou ficar por aqui, porque, como eu falei, eu acabei me estendendo em outras questões, só para poder explicar um pouquinho como é que a pesquisa chegou até esse ponto, né? Então, como foi que eu entendi essas referências culturais e da sua ocupação nessa região toda do litoral norte de Maceió, mas vocês não estão trabalhando todos os bairros, então talvez vocês tenham questões mais pontuais aí para questionar, né? Olha, Adriana, uma riqueza aí teu trabalho, eu acho que trouxe muitos dos elementos que nós começamos a discutir, questões, sabe, e problemáticas da área, inclusive essa questão do patrimônio cultural, a gente tocou, começou a tocar, a conversar, o que é que tem ali, tentando descobrir, se perguntar sobre o que existe como patrimônio cultural e também o patrimônio natural. Existem algumas ligações entre a existência de um patrimônio natural e a persistência e o resgate desse patrimônio cultural também, né? Me pareceu que tem alguns elementos, né, que estão interligados, que precisam ser vistos. E como você disse, né, ser enxergados, o patrimônio imaterial às vezes passa desapercebido naquele meio, as intervenções vão ocorrendo, e o imaterial vai se perdendo, né, aquilo que é tradição, né, que é passado de pai para filho, do fazer, né, das manifestações, como você colocou. Eu acho que tem muita coisa para os meninos verem, né? Carol gostaria de colocar? E reflete, né, o que, como você já colocou, vinha discutindo com eles, inclusive hoje, né, esse questionamento sobre se a gente vai manter, se você realmente precisa engessar, né, determinadas culturas e evitar que realmente outras abordagens, né, possam surgir, como colocou hoje o Fernando, mas a gente vai vendo como já está ficando restrito, né? Como já diminuiu, quando a gente olha para a cidade, né? Então já são resquícios. Como é que a gente faz agora, no momento em que há uma pressão muito clara nessa área? Então, são pontos fundamentais, realmente, a gente precisa aprofundar, considerar todos esses aspectos para qualquer intervenção nesse espaço. E aí, realmente, foi muito rico, né? Essa reflexão, olhando não só para o recorte, mas para esse todo. A gente chama agora, né, as pessoas que a gente pediu para formularem perguntas, quem gostaria de colocar. Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Não sei se está aparecendo, se eu estou aparecendo. Agora eu estou. Ah, tá. Professora, na apresentação, você falou sobre a questão da referência, e que ela tem importância tanto para as manifestações culturais, como para a questão econômica também. Você falou da fruta, do caju, e que atualmente, né, você tinha dito que alguns filhos não têm mais o interesse de seguir a mesma profissão. E aí, fazendo meio que espelhando, as manifestações culturais também passam por essa questão, com esse desenvolvimento, essa verticalização da área. Se as gerações mais novas não têm tanto interesse quanto as gerações anteriores, né, em manter essas manifestações culturais. Tá cada vez mais difícil, na verdade, né, de fazer com que um público mais jovem
tenha interesse pela manutenção dessas manifestações, tendo em vista o pouco reconhecimento e essa pouca valoração, né? Valoração do sentido econômico mesmo. Porque geralmente são trabalhos manuais que demandam bastante tempo, e quando a gente vai fazer essa relação com o valor final, é muito baixo mesmo, né? Então, esses filhos dos mestres, eles acabam entendendo que eles poderiam ainda ter uma renda que fosse mais lucrativa se eles estivessem trabalhando em outros meios, né, em outras áreas, que não as conseguiram, né, mantê-los e se desenvolveram. Esses filhos cresceram com os pais mantendo essas tradições, mas hoje eles já conseguem enxergar que há outros meios para isso, né? Embora nós tenhamos alguns casos que surpreendem, como, por exemplo, uma boleira que todas as filhas, depois que se aposentaram, elas trabalharam como professoras em outros tipos de atividades, e depois de aposentadas, todas elas hoje se dedicam à produção de iguarias diferenciadas. E uma faz o pé de moleque, a outra faz outro tipo de bolo. Todas elas hoje, acho que são 3, trabalham com a mãe no mesmo ofício. Então, elas passaram, né, a vida trabalhando em outras atividades, mas quando da sua aposentadoria, elas retomaram. Então, isso nos mostra como esses laços afetivos também são fortalecidos, como eles mantêm essas tradições, embora contrariando todos esses aspectos econômicos, né? Então, por vezes, esses filhos se distanciam, e nesse caso em especial, eles retomaram as atividades, né? A gente tem outros casos também, assim, curiosos, que não estão dentro da área do recorte, mas só para exemplificar, em Pioca, com o avanço, com o crescimento do turismo, as artesãs de singeleza, que até então não estavam organizadas, não comercializavam a renda de uma forma produtiva, hoje possuem uma sede cuja comercialização se dá por conta desse veículo turístico, e elas vêm expandindo essa rede com capacitações para mulheres que não possuíam renda, ou seja, elas eram completamente dependentes do marido, e hoje elas contribuem com uma renda familiar e já estão passando para suas filhas, porque com essas mídias sociais, a comercialização desse tipo específico de produto, que é completamente diferente, por exemplo, da comercialização do doce de caju, como elas estão conseguindo alcançar outras instâncias, inclusive com encomendas para fora do país, para diversos países, né? E isso vem chamando a atenção das filhas mais jovens. Então, a gente tem garotas hoje de 15 anos que, além de fazerem a singeleza, que aprenderam com a mãe aprendeu com a avó, elas alimentam as redes sociais, elas comercializam, elas fazem cursos de empreendedorismo. Então, só para a gente ver como que esse processo, ele é dinâmico mesmo, mas que na sua fluidez possui uma série de fragilidades. E são nessas fragilidades que há uma colaboração com as mudanças territoriais, que podem levar ao desaparecimento, inclusive, né? No caso da renda singeleza, em Paripueira, desculpa, eu falei Pioca, em Paripueira ela se fortaleceu, mas a gente tem, por exemplo, a boneca Vitalina, que é uma boneca, daquelas bonecas gigantes, típicas de Olinda, que ela sai de Guaxuma, porque a senhora que faz a boneca, que herdou a boneca do pai, e quando o pai faleceu, pediu que ela mantivesse a tradição, então ela continua todos os carnavais, Vitalina, a boneca Vitalina sai em cortejo pelos bairros adjacentes ali do litoral. A dona da boneca mora do lado de um desses prédios verticais. Então, se o terreno da casa da dona Edileuza, que é a mãe da boneca, for comprada, provavelmente a dona Edileuza vai se mudar de Guaxuma, e a gente não sabe se ela vai continuar morando no litoral
ou se ela vai para uma região mais distante, ou ainda, se ela vai conseguir manter a tradição da boneca vitalina que sai durante o carnaval pelas ruas do litoral norte. Tudo isso, né, não se sabe, mas o que é importante se colocar é que essas transformações podem gerar inúmeras mudanças. Adriana? Oi, Nájila. Oi, saudade, professora. Não é? Professora, só complementando um pouquinho a pergunta do Gabriel, essa perda, né, dessa geração, né, da cultura levada de geração em geração, ela pode acarretar também com que esse patrimônio também seja perdido, porque eu lembro que nas aulas você falava para a gente que para o patrimônio material existir, até para ele ser registrado, tem que saber, tem que ter a certeza de que ele vai ser passado, né, para alguém vai ter que levar isso para o futuro, e se isso não acontecer, o patrimônio ele se perde, então isso também pode acontecer. Sim, sim, no caso do doce de caju, por exemplo, lá no litoral norte, em Pioca, só 3 pessoas hoje fazem. Se essas pessoas, que geralmente, né, no caso específico do doce de caju, são já pessoas idosas, se elas vierem a falecer e os seus filhos não tiverem aprendido, ou tiverem aprendido, mas não quiserem dar continuidade à confecção, a gente não vai ter mais doce de caju no litoral norte. A próxima pergunta é da Mariana. Deixa eu ligar a câmera aqui para ficar mais... Ah, que bom. Oi, professora, eu acho que a gente não Oi. se conhece, nunca fui sua aluna, acredito que eu vou ser no próximo período. Mas, assim, a minha dúvida foi a seguinte, quando a gente olha a área, né, porque a gente vai trabalhar com os 3 bairros, Guaxuma, na verdade, eu esqueci, acho que é Guaxuma e Gaçatorta só. São 2, isso. A gente vê que tem uma mancha, assim, de densidade, na verdade, de construções, de residências e tal, de edificações mais densa na parte da Gaçatorta. Então, quando eu vi sua apresentação, eu fiquei me perguntando, será que na sua pesquisa, com os itens, com os aspectos pesquisados ou os aspectos encontrados durante o trabalho, você consegue identificar um porquê de aquela área ali tem uma maior densidade de pessoas, de moradores, de edificações, de casas e tal. Em comparação a Guaxuma, por exemplo, que tem ali no litoral, quer dizer, mais perto da praia, né? Uma boa quantidade de casas, mas a gente vê que são casas maiores, com quintais maiores, casas que até tem uma massa de vegetação, assim, na área ao redor delas e tal. E na Gaça não, são casas bem mais juntas, bem mais perto uma da outra e tal. Então, eu queria saber se você, na sua pesquisa, consegue dizer mais ou menos por que e na Gaça é daquele jeito. Se não. Tem um pouco cultural, não sei, alguma... Não sei te dizer assim com propriedade, posso estar falando uma besteira, né? Porque como eu busquei a compreensão de todo aquele litoral, então eu não me aprofundei, né, inclusive nessas questões mais urbanas, porque o meu foco eram as questões patrimoniais, né? Então, assim, eu busquei todas as manifestações culturais nesses bairros, busquei relações desses patrimônios com outros, mas eu não investiguei para te dar uma resposta mais assertiva sobre essas densidades populacionais. Sim. Eu ouvi falar da professora Regina Celli, se não me engano, a Regina Lins também já me falou, que ali, na rua São Pedro, tinha uma pequena comunidade de pescadores e tal. E a Regina Celli até fala que quando ela foi morar lá, tiveram alguns que ajudaram ela a construir a casa e tudo mais. E ela até alugou a primeira casa que ela morou, se eu não me engano, na mão de um deles. Mas, assim, não é nada, né? Ela pode dizer depois a gente, mas não é nada... pensei que talvez você soubesse, não sei, alguma coisa, mas é só uma dúvida que me ficou, assim, analisando do alto a área. Entendi. Parabéns, obrigada. Tá, obrigada a você. A gente abriu para mais 2 equipes, a equipe da Martina. Tem alguma pergunta?
Não, professora. E a equipe da... tranquilo. E a equipe da Mariana Duarte e do Damião. E teve o Whindersson que perguntou também, né? Quer perguntar, Whindersson? Ele estava perguntando se poderia, porque a gente escalou algumas equipes para perguntar, para não ficar... Então, por isso que eu perguntei, para não... Vai que alguém tivesse umas perguntas. Eu queria... Boa tarde, professora. Eu queria perguntar a ela com relação à preservação da paisagem, que você já falou aí no final da apresentação. E aí, dois exemplos que nos chamam muita atenção com relação a isso é Balneário Camboriú, né? É um clássico que aí toma toda a extensão, a faixa de areia. E Recife também, que tem prédios bem altos em toda a parte do litoral. E aí a pergunta é, teria como barrar a construção e todos os processos inerentes da expansão imobiliária nessas regiões, tendo em vista que Maceió está iniciando um processo. E aí a outra pergunta junto dessa é se não dá para barrar, quais são as medidas que poderiam impactar menos? Excelente, Iderson. Então, como eu falei para você, no final da pesquisa e na minha tentativa, né, de encontrar diretrizes que pudessem colaborar com o pensar essa expansão, como que ela pode se dar de uma forma que os impactos sejam minimizados, eu encontrei nessa chancela da paisagem cultural, que é uma chancela já utilizada pelo IPHAN como instrumento de preservação, porque a paisagem cultural, ela engloba vários aspectos que eles se enquadram muito bem com as características que nós temos no litoral, que é a preservação dessas manifestações culturais e dos sítios a ela agregados. Então, essa fragilidade que eu falei, né, que é uma grande dificuldade de se mostrar para a própria comunidade residente, que esses aspectos tão intangíveis, porque eles não são visibilizados, essas manifestações, esses processos e essas redes tão importantes, elas não são visíveis, né? A sociabilidade entre as boleiras não é visível, embora ela seja perceptível ao observador, mas ela não se caracteriza como um bem materializado, como uma igreja, né? Mas, na chancela da paisagem cultural, esses aspectos são todos levados em consideração. Então, digamos que nós conseguíssemos, junto ao IPHAN, o reconhecimento, e aí de todos os bairros, de alguns bairros, a gente teria que ver, dessa região como paisagem cultural. Então, ela seria reconhecida como paisagem cultural, e isso está atrelado a uma legislação. Essa legislação nacional poderia proteger e preservar todos esses aspectos que a gente comentou aqui, né, que são muito fáceis de serem disseminados por conta dessa fluidez, dessa dinâmica e dessa fragilidade que eu fico insistindo, mas sim, é um instrumento legal que daria conta da sua preservação. Então, a gente poderia, inclusive, interromper as construções, a verticalização, e aí todos os impactos que vêm em decorrência, né? E aí, claro, impactos positivos, impactos negativos, porque esses impactos são de todas as ordens, né? Assim como o avanço da colonização, ele traz referências culturais, ele deixa as referências, mas há um processo de trocas, né? Então, isso fica muito claro quando eu fiz essas pesquisas todas históricas, de como que há uma fusão entre o que foi aprendido com o colonizador e o que dessa cultura trazida, imposta às vezes, ela se reorganiza, ela se ressignifica, né? Então, essas manifestações que a gente tem até hoje, por exemplo, a tapioca, o beiju, o manoê, tudo isso foram heranças que nós recebemos do colonizador, mas que nós aqui sedimentamos, né? Então, essas práticas todas, elas têm inúmeras implicações.
do ponto de vista desses efeitos negativos, que é, né, o que nos salta aos olhos, o que nos preocupa a todos, nós teríamos esse instrumento legal, que é a paisagem cultural. Contudo, ainda bastante discutida, inclusive dentro do próprio IPHAN. Em 2018, eu fui para um congresso só sobre paisagem cultural, e eles falavam que ainda havia muito a se discutir, né? Então, a dificuldade da gente trazer isso, digamos assim, né, do ponto de vista prático, vamos então solicitar ao IPHAN o reconhecimento desses bairros como paisagem cultural e assim legislar, né, protegê-lo através da legislação nacional, a gente não teria algumas dificuldades a serem enfrentadas, mas existe o próprio plano diretor pode regulamentar, né, minimizando esses efeitos também. Só mais uma pergunta. Existe algum lugar que passe pelas mesmas, ou passou pelos mesmos problemas e conseguiu uma saída? Tem algum exemplo que você possa se recordar? Ai, meu Deus, infelizmente não. Mas a gente aprende com esses exemplos, né? Então, eles estão aí para nos ensinar quais são os caminhos. É porque né? a gente tem maus exemplos, né? A gente tem maus exemplos. Dentro de tudo que eu pesquisei, essa chancela, enquanto patrimônio cultural, seria, de fato, uma grande oportunidade. Ok, obrigado, professora. Por nada. Foi muito bom, Adriana, você vir e conversar com a gente sobre essas questões que a gente já vinha levantando, sabe? Eu acho que os estudantes poderão acordar para muitas questões relativas ao resgate mesmo, como é que a gente pode propor, né, diretrizes que possam resgatar esse patrimônio, né? Entender isso dentro desse território. Eu acho que seu material a gente vai disponibilizar sua tese, né, para que eles possam verificar onde foi que você apontou aqueles elementos interessantes, né, que eles possam pesquisar e verificar para que a intervenção seja proposta, né? Ô, Ana, Sim. Inclusive, desculpa te interromper, nesse sentido de intervenção, porque eles irão fazer, né, propostas de intervenção, eu selecionei um exemplo que não estava na apresentação, mas que pode ser interessante. Será que eu posso mostrar? É um mapinha. Sim. Inclusive, falando um pouco do que a gente acabou de responder aqui a pergunta, de exemplos que não foram positivos, mas que a gente precisa aprender com eles. Né? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo, só para mostrar uma intervenção que a gente precisa ter cuidado para não repetir. Vocês conseguem ver aqui? Sim, agora. Essa era a Praça Gangazumba, antes da intervenção que foi feita aqui na via litorânea. Então, aqui, verdinho, nessa mancha, a gente tinha a praça, a localização da estátua, e a via, então, passava pela frente da praça. De modo que a gente via que havia, né, assim, via a estátua do Gangazumba com a pomba e todos os aspectos simbólicos que essa imagem traz de referência às matrizes africanas, né? Quando da intervenção, a via cortou, agregou, e na verdade a praça foi incorporada ao calçadão. Então aqui nessa seta amarela, a gente mostra a mudança que foi feita. Então antes a praça estava aqui, a gente passava pela frente da estátua, e hoje a estátua foi deslocada para o calçadão, como a gente vê aqui na foto, e a via passa por trás, então, da imagem. O que altera substancialmente todas essas relações que no passado se buscava, né? Nessa inserção aqui da estátua no contexto da praça. Além disso, no processo de obra, que durou muito tempo, eu não me lembro agora, mas eu me lembro que eu coloquei isso no texto, porque eu pesquisei nos jornais
os protestos das comunidades de matriz africana, que tinham rituais, eles praticavam rituais aqui nessa praça, né, no 2 de novembro, em outras festividades importantes para o culto, como o Iemanjá, se reuniam, tinha a Festa das Flores, que acontecia aqui na praça, e da praça ela seguia para outras localidades. Quando essa obra estava em execução, eles não podiam, então, mais se encontrar na praça, porque a praça estava em obras, né, estava tudo modificado. Então, eles falam de como essa obra, ela interrompeu esses rituais e essa aglomeração que se formava diante dessa festividade. Então, durante todo o período em que a obra aconteceu, eles não puderam dar continuidade às suas práticas religiosas. Quando, finalmente, quando a obra é finalizada, essa estátua, ela estava com a pomba já quebrada, danificada, e aí foi uma solicitação de um grupo, né, muito atuante nessas questões das matrizes africanas, que conseguiu reaver a estátua e solicitar oficialmente, inclusive, que ela fosse recolocada no local. Mas isso impactou bastante nessa ocupação territorial, né, que se fazia desse espaço. Então, são questões muito sensíveis que, enquanto arquitetos, nós precisamos estar atentos. Essas práticas ritualísticas, sobretudo, porque envolvem religiosidade, né, que são praticadas naqueles espaços em que nós estamos atuando, né? Um olhar sensível e uma observação, bem como uma pesquisa também, né? Sobre como é que esses espaços são apropriados pela comunidade, quais são essas comunidades e como que a gente pode fazer em um processo de obras de remover esse cenário, né, dentro dessa sua espacialidade para um outro local, para que eles não deixem de atuar. Né? Se esse grupo não está muito bem articulado, talvez, ao final das obras, eles nem tivessem mais condição de retomarem as suas atividades. Felizmente, eles continuam fazendo, sabe? Mas isso mostra uma articulação do grupo em si, porque não houve uma facilitação, digamos assim, desse processo de intervenção no espaço. A gente vê, né, que o espaço, aquele espaço público, né, onde havia a estátua, ele era incorporado ao bairro. Isso. E com a via de alto fluxo, esse desvio gerou uma barreira, vamos dizer assim, porque você precisa atravessar, tem o trânsito. Então, tem todo um contexto ali que certamente impactou até nas atividades normais ali daquela comunidade. Isso, exatamente. Então, essa praça, ela está voltada para esse conjunto, enquanto aqui, né, ela está recortada pela via de grande fluxo, como você destacou. É isso daí. A gente tem conversado muito sobre o impacto das vias, do trânsito, das barreiras, né? Essa criação de limites, quando ao invés de integrar o espaço, às vezes se divide, né? O espaço é dividido, é partido por muitas intervenções, às vezes que não favorecem, né? A vida em comunidade, a vida urbana, a sociabilidade, que são tão importantes, né? Então, vamos refletir sobre todas essas questões. As próximas aulas a gente vai aprofundar, né, que é o bairro de Caça-Torta, isso que os meninos estavam, né? A gente já vem conversando, Adriana, várias aulas sobre o bairro de Guaxuma, a problemática de Caça-Torta, o que é que tem, a comunidade, né? Essas intervenções urbanas, a gente vai entrar na legislação, o que é que a legislação fala, né? O que é que vem para Caça-Torta, como a comunidade se organiza, e vamos trazer outras pessoas para conversar também. E, desde já, a gente agradece muitíssimo aí sua colaboração, acho que foi muito boa e tem muito a agregar aí no que eles vão desenvolver. Nós vamos fazer nessa primeira etapa, né, que é em projeto de urbanismo 1, um programa, né, urbanístico para a área.
né, as diretrizes para a área. Em PU2, a gente já desenvolve um projeto. Então, vamos fazer, temos aí já bastante elementos de pesquisa, né, para enriquecer aí o nosso projeto. Então, agradecida imensamente por mim, por Carol e a turma toda. Eu espero de verdade ter colaborado, né? Eu sei que a pesquisa era muito extensa e eu achei que precisava contextualizar, mas eu espero ter alcançado um pouco dos questionamentos que a disciplina já vinha colocando e, claro, eu me coloco também à disposição caso vocês precisem a qualquer momento de outros esclarecimentos ou de outras conversas, né, ao longo desse processo aí de reflexão. É claro que a gente vai amadurecendo e vão surgindo também outras questões. Eu estou sempre à disposição de você, da Carol, da turma. Eu gosto bastante. Eu tinha brincado ali no chat que eu ia disponibilizar a tese da Adriana com algumas restrições por conta das diretrizes, né? Que é algo que eles vão fazer, né? Já tem algumas diretrizes bem interessantes. Mas eu estou brincando, né? Eu vou disponibilizar e eles vão trabalhar, com certeza, em cima das outras questões compostas aí, né? Certo. Obrigada, eu acho que a turma teria mais perguntas, mas a gente deixa, quem tiver pergunta pode deixar a pergunta para a Adriana, passar para ela, depois a gente passa para ela. Tem que fazer. Colocando aqui que hoje foi a aula de projeto de urbanismo 1, aula de 23 de abril de 2021, durante a pandemia. Então, o nosso curso, né, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, tem trabalhado bastante para que a gente possa fazer muitas descobertas, ultrapassando os limites que a gente tem nesse momento, né, e buscando todos os elementos a partir dos instrumentos que a gente tem, né, disponíveis, né, para pesquisa, para investigação e para exercício acadêmico. Então, obrigada, Adriana, uma boa tarde, bom dia para quem assistir depois o vídeo, uma boa noite, né? Que o vídeo vai ficar disponível aí para vocês. Então, tchau, gente, até a próxima aula. Tchau, gente, foi um prazer enorme, viu?